Abirão. No hebraico, Abirão significa pai da altura ou exaltado. Dois homens recebem este nome nas páginas da Bíblia. O primeiro, Abirão, um dos chefes de família da tribo de Ruben, o qual, juntamente com Natã e On, pertencentes à mesma tribo, uniram-se a Coré, da tribo de Levi, em conspiração contra Arão e Moisés. Números 16, versículo 1 ao 7. Isso por volta do ano 1620 a.C. A terra os engoliu vivos. E segundo, Abirão, filho mais velho de Hiel de Betel, 1 Reis 16, 34. Hiel reconstruiu Jericó durante o reinado de Acabe. A obra incluiu o lançamento dos alicerces, o que, em vários lugares da Palestina, era realizado em meio ao holocausto de crianças, embora não haja evidências absolutas o que sucedeu no caso relacionado a Hiel e Abirão. O trecho de 1 Reis 16:34 atribui a morte dos filhos de Hiel ao cumprimento da maldição de Josué, embora alguns interpretem que, na ocasião, Hiel sacrificou Abirão. O ponto continua em disputa. Abisag. Abisag, uma bela e jovem mulher sunamita da tribo de Issacar, que foi escolhida pelos assessores de David para fazer parte do harém real a fim de ministrar pessoalmente a ele em sua idade avançada. Parece que poderia ser encontrada outra solução de manter o idoso monarca aquecido, em vez de submeter aquela jovem a essa absurda situação. Mas, na época, as mulheres não tinham direitos reconhecidos e coisas assim ridículas continuamente aconteciam com elas. 1 Reis, capítulo 1, 3 e versículo 15. Após a morte de Davi, Adonias, filho mais velho dele, tentou obter permissão para casar-se com essa jovem Abisag, mas Salomão mandou executar, supondo que a tentativa fazia parte de um plano para Adonias apossar-se do trono real, conforme lemos em 1 Reis 1, versículo 1 ao 4. Além disso, havia a questão da propriedade do possível casamento, porquanto a mulher fora esposa de seu pai, embora o matrimônio nunca se tivesse consumado. Abisai. No hebraico, Abisai quer dizer pai dos presentes ou, como alguns proferem, pai de Jessé, embora o sentido do nome seja incerto. Ele era o filho mais velho de Zeruia, irmã de Davi, e irmão de Joabe e Azael. 1 Crônicas 2,16. Foi um daqueles que se devotaram fielmente a Davi durante a sua peregrinação quando era perseguido por Saul antes de tornar-se rei. Abisai apresentou-se voluntariamente para ir com Davi ao centro do exército de Israel, onde dormia. Poderia ter matado a Saul se não tivesse sido restringido por Davi. Foi uma das duas pessoas que se atreveu a tanto, conforme vemos em 1 Samuel 26, versículos 5 ao 9. Quando Davi fugiu de Abisalão para o outro lado do Jordão, novamente Abisai acompanhou o rei, tendo-lhe sido confiado o comando de uma das 3 divisões do exército que esmagou com êxito os rebeldes. 1 Samuel 18:2. Posteriormente, foi enviado pelo rei contra Seba, filho de Bicri, 2 Samuel 26 ao 10. Isso por volta do ano 1049 a.C. Quando Davi envelheceu, Abisai o salvou de morrer na batalha contra os filisteus ao enfrentar o gigante Isbi-Benob, que foi morto por Abisai. Ficou célebre devido a outros feitos de heroísmo, como quando enfrentou 300 homens e os matou com a sua lança. Sua história envolve violência e matança, e os homens louvam aos homens por causa destes feitos. Sua posição exata entre os heróis de Davi não é clara. Aparentemente, ele não fazia parte dos 3 maiores, conforme 2 Samuel 23,
versículo 8, 9 e 11. Mas parece ter sido um dos mais proeminentes entre os demais heróis da vida. Nas variantes textuais de 2 Samuel 23, 18 e 19 e 1 Crônicas 11, 20 e 21, obscurece um problema, o qual, para começar, não se reveste de grande importância. Também são desconhecidas as circunstâncias de sua morte, antes da luta entre Adonias e Salomão, visto que ele não é mencionado como partidário de um ou de outro. Abisalão. Abisalão foi o avô de Maacá, esposa de Reobão. A palavra filha, em 1 Reis 15, versículo 2, provavelmente significa neta, e a palavra mãe. Ali, e em 1 Reis 15, 10, significa avó. Abismo. Abismo, no grego, se diz abussos, sem fundo. Termo que figura por 9 vezes. Lucas 8,31, Romanos 10,7, Apocalipse 9, 1, 2 e 11, capítulo 11 e 7, capítulo 17, versículo 8, e Apocalipse 20, versículo 1 e versículo 3. Segundo os antigos imaginavam, o abismo era uma fenda existente no interior do mundo, como parte do submundo ou Hades, cujo fundo não podia ser sondado. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, o vocábulo grego aparece como tradução da palavra theon, abismo. Essa palavra se encontra também no Salmo 135, versículo 6. O termo grego assim traduzido é abissos, também traduzido por abismo sem fundo. No grego clássico, a palavra é um adjetivo que significa sem fundo ou sem limites. Na Septuaginta, a palavra é usada por cerca de 35 vezes, referindo-se ao fundo do mar ou à habitação dos mortos. Ezequiel 31:15. No Novo Testamento, a palavra é usada para indicar a habitação dos demônios. Lucas 8:31. Bem como lugar de tormento. Apocalipse 9:1. Aparentemente como sinônimo da palavra Hades. Romanos 10,7 inclui o termo para indicar a habitação dos mortos. No Apocalipse, este lugar tem um rei chamado Destruidor. Em Apocalipse 17, versículo 8, o anticristo surge de dentro do abismo, confirmando a antiga ideia judaica que o Hades não é um lugar de residência permanente, de onde alguém pode sair. É interessante observarmos que o autor pensa que é possível alguém sair do Hades, reencarnar-se e efetuar outra missão maligna. Antigas ideias cosmológicas. Alguns dos antigos, como os hebreus, os gregos, os romanos e vários outros povos orientais, supunham que a Terra flutuasse sobre água sem fundo, estando sobre o abismo. A Terra, então, estaria alicerçada sobre um grande abismo. Salmo 24:2 e Salmo 136, versículo 6. Sob essas águas, ou no abismo propriamente dito, os espíritos maus dos mortos teriam a sua residência final. Essa ideia foi modificada de tal modo que o abismo passou a ser concebido como se estivesse no interior do próprio globo terrestre, em uma espécie de caverna subterrânea, a grande cúpula do Hades. Por essa razão, fala-se no submundo como lugar dos espíritos perdidos, humanos ou demoníacos. Alguns cristãos até hoje concebem isso de forma bem literal. Mas, por certo, o Hades é um mundo espiritual. E os mundos espirituais, os lugares de habitação dos demônios, nada tem a ver com a geologia. O Hades é uma dimensão espiritual e nunca um local geológico. De acordo com a cosmogonia semítica, a Terra flutuaria sobre um vasto lençol de água, que seria o manancial de todas as fontes de águas e rios. Gênesis 1 e 2, Salmo 24, versículo 2 e Salmo 136, versículo 6.
Esse oceano subterrâneo algumas vezes é descrito como águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Segundo o trecho de Jó 41:32, o Teon é o habitat do Leviatã. Interessante observar que a Septuaginta nunca usa esse termo grego abussos para traduzir Sheol, o qual equivale ao Hades do Novo Testamento. Isso quer dizer que o Teon nunca indica o lugar dos mortos, que é o sentido ordinário de Sheol. Portanto, não se deve confundir o abismo com o Hades. O salmista usa a palavra Teon de maneira figurada no Salmo 71, versículo 20, para indicar as dificuldades por ele experimentadas, assim como em Jonas, capítulo 2, versículo 5. Quando chegamos ao Novo Testamento, a palavra grega abussos indica o lugar dos demônios. Segundo alguns estudiosos, pelo menos em Romanos 10:7, esta palavra equivale ao grego Hades. Todavia, em Romanos 10:7, existe uma citação de Deuteronômio 30, versículo 13. E nessa passagem figura a palavra Yam, mar, e não a palavra Teon. Por conseguinte, permanece de pé a contenção que Teon não equivale ao Hades. O Novo Testamento distingue entre o Hades e o Geena, conforme Apocalipse 24, onde se lê: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui, inferno corresponde ao original grego Hades, o que também nos permite concluir que o abismo não é a mesma coisa que Geena ou lago do fogo. Antes, o abismo parece corresponder ao Tártaro, referido em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o que a nossa versão portuguesa, com muita dose de razão, traduz por abismo de trevas. Em confirmação disso, vemos que os demônios expulsos do endemoniado Gerazeno não queriam ir para o abismo, seu lugar de castigo, conforme se lê em Lucas 8:31. Sumariano: Teon seria o abismo ou Tártaro, e Sheol seria o Hades. A Geena, um conceito tipicamente neotestamentário, corresponde a grosso modo ao inferno, embora não exatamente, pois o inferno pertence às ideias latinas e não a ideias hebreias ou gregas. A cosmogonia bíblica é difícil de ser acompanhada, sobretudo em face do caráter evolutivo da revelação, que vai acrescentando à medida que avançamos na Bíblia. E o quadro complica-se mais ainda quando lemos as Escrituras sob a forma de traduções que não são homogêneas e nem tampouco precisas.